Olá, tudo bem? Bom dia a todas e a todos vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos prosseguir com nossos estudos relacionados aos princípios da tutela jurisdicional executiva. Na aula anterior, nós fizemos atividade com o exame de vários julgados interessantes e também de texto doutrinário, né? Então a gente tinha ali umas questões a serem respondidas, decorrentes ali da análise dos problemas enfrentados nas decisões que foram por nós enviadas, e assim também na doutrina que nós selecionamos para nosso exame. Estamos falando aqui de princípios da tutela jurisdicional executiva. Princípios da tutela jurisdicional executiva. Na aula passada, nós comentamos bastante com vocês a propósito do tema relacionado à execução extrajudicial, da autotutela executiva e da aula anterior, né? E do projeto de lei relacionado à desjudicialização da execução. Nós não vamos falar de atos executivos extrajudiciais, mas da execução que se processa pela via da tutela jurisdicional estatal, a matéria que é disciplinada no Código de Processo Civil. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando nós falamos de tutela jurisdicional executiva, e isso eu tenho enfatizado bastante desde o primeiro dia em que nós falamos a respeito dessa matéria, nós adotamos um conceito de tutela jurisdicional executiva que não se limita ao que está no livro 2 do Código de Processo Civil. Né? O livro 2 do Código de Processo Civil, a partir ali do artigo 771, trata do processo de execução, né, da execução fundada em título executivo extrajudicial. Aliás, quando nós começarmos a estudar execuções em espécie e os procedimentos das execuções em espécie, nós vamos começar a estudar a matéria a partir deste tema, execução fundada em título executivo extrajudicial. Mas, além da execução fundada em título executivo extrajudicial, nós temos outras modalidades de ações executivas, como nós também insistimos, né, com vocês, nós falamos bastante nos encontros anteriores. Então, por exemplo, o cumprimento de sentença, que na verdade é uma execução de sentença, que condena ao pagamento de quantia em dinheiro, é tutela jurisdicional executiva. A realização de uma decisão que determina o cumprimento de deveres de fazer e de não fazer, também é manifestação de tutela jurisdicional executiva. Então, a matéria não se limita ao processo de execução disciplinado a partir do artigo 771 até o artigo 925 do CPC. Tutela jurisdicional executiva é muito mais do que isso. Abrange outras formas de ações executivas, em que a sentença é executiva, né, que muitos autores chamam de sentença executiva lato sensu, inclusive uma das decisões que eu enviei para vocês trata desse tema, né, um julgado que teve como relator o saudoso ministro Teori Zavascki. Temos o que o Código chama de cumprimento de sentença, que é uma etapa que se dá, a meu ver, eu inclusive defendo isso, por decorrência de uma demanda nova, distinta da demanda condenatória, né, cognitiva condenatória, que precedeu o cumprimento de sentença, né? E temos aí sim a execução fundada em título extrajudicial. Agora, notem vocês que o artigo 771 do CPC, que eu coloquei aí na tela, estabelece, olha, este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, mas continua a regra. Suas disposições aplicam-se também aos outros procedimentos e vai fazendo referência a todas as demais modalidades de ações executivas. Então, por exemplo, daqui a alguns dias nós vamos estudar penhora. Quando nós falarmos de penhora, né, a gente vai estudar penhora no procedimento da execução fundada em título extrajudicial, mas aquilo se aplica também quando nós fizermos uma penhora na execução fundada em título judicial, porque no cumprimento de sentença relacionada à quantia em dinheiro, nós também vamos, eventualmente, né, realizar a penhora. Agora, a matéria penhora é disciplinada ali no livro 2. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: quando nós falamos em execução aqui,
nós estamos tratando de execução direta, também chamada de execução por subrogação, em que os atos executivos são realizados pelo órgão jurisdicional, ou seja, pelo juiz e por seus auxiliares, independentemente ou até contrariamente à participação do executado, né? Então, por exemplo, se um de vocês deve uma quantia em dinheiro e não paga, e se realizam os atos executivos, o aparato jurisdicional estatal, ele vai desempenhar tudo aquilo que o executado deveria desempenhar para o cumprimento daquela obrigação. Por isso que se usa a expressão subrogação aqui. Claro que, rigorosamente, não há subrogação usando-se essa expressão com o sentido que vocês empregam quando tratam de direito das obrigações, por exemplo, né? Porque não há uma efetiva substituição numa posição paritária, né? Quando eu digo que há uma subrogação ali no âmbito do direito contratual, eu digo assim, olha, fulano se subrogou na posição do Beltrano, né? Você percebe que eles estão ali em situações contratuais similares, vamos chamar assim, né? O fiador que paga a dívida se subroga nos direitos do credor de cobrar a dívida do devedor. Agora, aqui não há verdadeira subrogação nesse sentido, porque o Estado, ele não se torna parte. O órgão jurisdicional executivo, ele não é sequer representante da parte ou coisa parecida. O órgão jurisdicional executivo atua com o propósito, né, de realizar o direito reconhecido judicialmente ou contido no título executivo extrajudicial e assim sucessivamente. Mas é antiga na doutrina essa concepção de chamar, né, essa execução, ou melhor, de chamar essa modalidade de execução por subrogação, embora não haja uma verdadeira substituição, né? Inclusive, o executado participa do processo, né? Ele se sujeita aos atos executivos, ele se submete aos atos executivos. São atos de força, e esses atos executivos realizam-se independentemente ou até contrariamente à participação do executado. Não raro, eventualmente vocês talvez até já tenham visto isso, mas não raro os atos executivos realizam-se apesar do devedor, apesar do executado, apesar de o executado desempenhar um sem número de atividades com o propósito de frustrar a execução. A gente vai estudar também, por exemplo, fraude à execução, que é a hipótese em que o executado, no curso do processo executivo, aliena o bem, o executado se valendo de mecanismos, né, processuais, às vezes, com o propósito de evitar a realização do direito do credor, e assim sucessivamente. Então, a participação do executado na execução chamada, aspas, por subrogação, ela é dispensada porque o juiz e seus auxiliares realizam todos os atos executivos com o propósito de realizar a obrigação contida, a prestação contida na decisão judicial ou no título executivo extrajudicial, independentemente da participação do executado, né? Então, o devedor que deve não entrega bens à penhora, o órgão jurisdicional faz a penhora do bem. O que é penhorar um bem? Penhorar é identificar, dentro do patrimônio do executado, dentro da esfera patrimonial do executado, qual ou quais dos bens vão se sujeitar aos atos executivos de expropriação. O que é expropriar? Tirar a propriedade. Ok? Então, por exemplo, você sabe que o executado tem um veículo, tem um automóvel, né? Ele tem uma casa, tem um apartamento, tem imóveis rurais, tem dinheiro aplicado, e eu ajuizo uma execução para receber 100 mil reais. Qual dos bens sofrerá os atos executivos? É o dinheiro, que está aplicado em conta corrente. Não, é o veículo, não, é o imóvel rural, né? Coisa parecida. E daí eu vou definir, dentro da esfera patrimonial, dentro do acervo patrimonial do devedor, do executado, qual dos bens dele vão se sujeitar aos atos de expropriação. A penhora, pessoal, atenção, a penhora, que esse primeiro ato executivo, é só de identificação, ok? Então é como se eu carimbasse o bem ali. Eu digo, ó, esse bem aqui, ó, porque o bem permanece, o bem é do devedor ainda, o bem é do responsável ainda, né? O bem não é do executado ainda.
o executado não perde a propriedade do bem com a penhora, né? Ele vai perder a propriedade do bem posteriormente com o ato de alienação do bem. E vejam que interessante, quando eu falo de execução por sub-rogação, ainda falando de execução por quantia certa, que é a mais comum delas, né? Os atos executivos, disse eu, se realizam independentemente da participação do executado. Ele pode até concordar, é muito raro isso acontecer. Ele pode até se sujeitar voluntariamente, dizendo, tudo bem, pode alienar, tudo bem. Mas isso é irrelevante. Isso está em segundo plano. O Estado juiz realiza os atos executivos independentemente da participação do executado. Então, nós vamos fazer a penhora, daí nós vamos fazer a alienação do bem, e o Estado não pode alienar os bens dos executados de qualquer maneira, então a gente tem que tentar obter o maior produto possível, a maior quantidade possível em dinheiro daquele bem, né? Então, se eu penhorei um imóvel rural, eu vou fazer uma licitação pública do bem, se possível de forma eletrônica, para que gente do Brasil inteiro venha e ofereça lance, né? Ou seja, queira participar desse leilão para adquirir o bem. Agora, anotem, pessoal, atenção, não é apropriado falar, nesse caso, em venda do bem. Não é apropriado falar, nesse caso, em venda do bem. Daí vocês podem dizer assim, mas espera aí, Medina, o juiz, o Estado juiz, o órgão jurisdicional, ele não vai vender o bem do devedor para entregar dinheiro ao credor? Rigorosamente não, pessoal. É um ato de alienação que não é igual a contrato de compra e venda. O que vocês estudaram lá em direito contratual, quando estudaram contratos, e o primeiro contrato em espécie que vocês estudaram foi o contrato de compra e venda, e o professor disse que são elementos do contrato de compra e venda o quê? Consentimento, coisa e preço. Eu tenho comprador e vendedor. No processo de execução, o executado não é vendedor do bem. Ele se submete ao ato executivo, ele se sujeita ao ato executivo. Por isso que a aquisição da propriedade do bem em um leilão judicial, se eu, terceiro, arremato o bem, é como se eu estivesse adquirindo o bem originariamente. Não há uma transmissão voluntária da propriedade do bem pelo seu proprietário do bem para o adquirente. Entendem isso? A alienação se dá à força. O Estado aliena o bem. Por isso que a gente chama isso de execução por expropriação. Qual é, se você quiser fazer um paralelo, qual é o ato mais parecido com a arrematação que se dá no leilão judicial do bem? É a compra e venda. Mas qual a diferença entre a arrematação e a compra e venda? Tem outras. Mas uma coisa que é marcante, na compra e venda tem o consentimento do vendedor proprietário do bem, né? Na arrematação, o executado, seja ele devedor propriamente dito, seja ele responsável, né, como fiador, por exemplo, que ainda que não tenha débito, tem responsabilidade, essa pessoa submete-se ao ato executivo. Então não tem manifestação de vontade do proprietário do bem com o propósito de alienar o bem. Por isso, olha, pessoal, não usem, ou tentem não usar pelo menos, esse verbo vender para esse caso. Pode até haver venda judicial, ou venda através de procedimento judicial, quando, por exemplo, nós aqui somos, imagina, agora na sala temos quase 50 pessoas, nós somos proprietários em condomínio de um apartamento. Nós somos proprietários, e daí estamos em desacordo sobre como vender esse bem. O que a gente pode fazer? A venda judicial do bem, né? Isso vocês estudaram, inclusive, quando estudaram direito das coisas, estudaram condomínio, e vocês viram essa alternativa. Porque daí nós estamos vendendo. Aí é diferente, não é igual à arrematação. Percebam, por que eu estou falando disso? Para demonstrar a vocês que quando a gente fala em execução por subrogação ou execução direta, por que direta? Porque os atos executivos realizam-se pelo Estado juiz diretamente e independentemente da participação do executado. Né? Por isso execução direta. E por subrogação, porque de uma maneira figurada, o Estado faz aquilo que o próprio executado deveria fazer e não fez. Então, se um de vocês move uma execução contra mim, olha, o Medina me deve 10 mil e não pagou.
se a dívida de pagamento em quantia em dinheiro, tanto quanto possível, vou penhorar dinheiro. Veja, ainda que eu tenha direito ao recebimento de dinheiro, e se eu encontro dinheiro na esfera patrimonial do devedor, do executado, do responsável, esse dinheiro tem que ser penhorado primeiro, tá? A penhora na execução para recebimento de quantia em dinheiro é intransponível, eu tenho que realizar a penhora. Realizada a penhora, eu defini qual bem vai se sujeitar aos próximos atos executivos. No caso do dinheiro, como eu já tenho aquilo que é o objeto da execução, basta a entrega do dinheiro ao credor. Mas isso pode se dar, pessoal, ainda que com isso o devedor não apenas não concorde, mas ele não participe materialmente. Agora, na execução indireta, ou também chamada execução por coerção, o Estado, juiz, o Poder Judiciário, né, quando realiza o ato executivo, por alguma razão, ele percebe, ou a lei estabelece, que é mais apropriado, é mais efetivo, ou é justificável, à luz da ordem constitucional, que eu me valha de uma medida que compila o executado a cumprir, né, aquela prestação pessoalmente. Aí eu, Estado, realizo atos com o propósito de forçar o executado, a ele próprio executado, cumprir aquela prestação. Como eu disse a vocês, isso pode se dar por uma série de razões. Não tem um princípio, apenas um princípio que informa esse tipo de solução, tá bom? Então pode ser porque o bem jurídico é importante, tutelado é importante, pode ser porque outras medidas executivas eventualmente não deram certo, há uma série de razões. Exemplo típico é a execução para o recebimento de prestação de alimentos. Então, se o devedor paga a pensão alimentícia, por exemplo, de R$2.000 ao mês, no mês passado não pagou, neste mês você liga, né, fala assim, aí, ó, e a pensão alimentícia? Ele diz, eu não vou pagar porque estou chateado com você. Daí, quando vai chegando o terceiro mês, você já está com todas as contas vencendo e acha que o condomínio vai te pôr, o proprietário do imóvel alocado vai te pôr para fora, você não vai pagar mensalidade escolar mais, porque você pagava com aquela pensão alimentícia, você procura um advogado e move uma ação de execução da pensão alimentícia. E tendo em vista a importância do bem jurídico tutelado, nesse caso, que é o direito à pensão alimentícia, o sistema processual e o sistema constitucional também autoriza o uso de uma medida coercitiva gravíssima. Por que coercitiva? Porque é a ameaça de prisão do executado. Daí o executado é citado para em 3 dias pagar, provar que pagou, justificar a impossibilidade de pagar sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à prisão. Pessoal, importante. Algumas pessoas, alguns colegas, dizem que, nesse caso, eu não estaria diante de execução. Por quê? Porque, nesse caso, o executado estaria cumprindo a obrigação espontaneamente. O executado estaria cooperando com o órgão jurisdicional. E, por isso, para alguns, nesse caso, não estaria diante de tutela jurisdicional executiva. Pessoal, eu, pessoalmente, com devido respeito, na verdade, há muitos anos, há pelo menos 20 anos eu escrevi isso, né? Lá na época eu já defendia que isso, data vênia, não corresponde ao que se espera da tutela jurisdicional executiva, né? Porque todas as medidas executivas são empregadas conjuntamente, né? Já passou do tempo, e a gente poderia pensar nisso em outro contexto, bastante positivista, em que tudo é estudado assim, em nichos muito precisos, já passou do tempo em que a gente poderia dizer o seguinte, olha, nesse caso só se usa a medida executiva A e não a medida executiva B. Não! As medidas executivas, sejam diretas, sejam indiretas, elas compõem, por assim dizer, um menu de medidas que devem poder ser manejadas com o propósito de realizar-se, de serem, melhor dizendo, realizados concretamente os direitos, materialmente os direitos. Então, se determinada empresa, né, ela tem o dever de não usar, dever de não fazer, dever de não usar determinada marca, né? Bom,
Eu não sei exatamente quem que eu posso, nesse caso aqui não se admite prisão civil, eu não sei exatamente quem é a pessoa, o fulano, sabe? Eu não consigo nominar seu José ou seu Antônio, né? Que é a pessoa contra quem eu vou me valer de uma medida coercitiva. Então eu tenho que estabelecer uma medida coercitiva severa contra essa empresa, por exemplo, de índole patrimonial. Então eu estabeleço uma multa diária para que essa empresa cumpra essa prestação de não fazer. Ele desfaça o que fez indevidamente e deixe de fazer aquilo que não deveria fazer. A multa diária, a multa periódica, não é, a gente vive falando em diária, mas a multa periódica, né, tem inegável natureza coercitiva e é também uma medida executiva. Né? Nesse caso, nós chamamos isso de execução indireta. Por quê? Porque o órgão jurisdicional ele não realiza diretamente a prestação. Né? Ele estabelece um prazo para que o executado cumpra sob pena de multa, então o executado, de alguma maneira, ele vai participar materialmente. Agora vejam, ele não participa voluntariamente. A vontade coagida não é livre, por isso que a doutrina estabelece que as medidas coercitivas não podem ser empregadas para quaisquer situações. Porque em determinados contextos, o executado realmente ele tem que cumprir a obrigação de maneira espontânea. Né? Imagine a hipótese do médico que eu contratei, né, para fazer uma cirurgia. Antigamente tinha uma revista, eu acho que nem existe mais, porque sei lá se existe revista, porque está tudo na internet hoje, né? Mas antigamente tinha uma revista que ficava falando das pessoas, o que elas fazem, que viagem elas fizeram, para que lugar que elas foram. Tinha até uma ilha com o nome dessa revista, né? E um dia eu vi nessa revista uma socialite, podia ser um socialite, mas no caso era uma socialite, dizendo na revista, na reportagem lá, que fizeram com ela, que ela estava descansando num spa, porque na semana seguinte ela ia fazer uma cirurgia plástica ou coisa parecida com um médico famoso, cirurgião plástico. Imaginem que esse médico, na semana subsequente, ele diga assim, olha, eu não gostei que você divulgou o meu nome na revista, porque por razões de sigilo, razões do meu trabalho, eu não gosto disso, então eu devolvo o dinheiro que você me pagou aí para essa cirurgia plástica, mas não vou fazer cirurgia plástica. E acabou. Pergunta-se, posso mover uma ação para o cumprimento de prestação de fazer contra esse médico, para que ele faça aquela cirurgia plástica em meu corpo, né? Será que isso é admissível? Na doutrina italiana, os autores citam um exemplo que eu acho bem bacana também, que é o dever de um engenheiro contratado para isso realizar a construção de uma ponte que liga dois bairros de uma cidade, né? E por uma razão qualquer ele se nega a construir a ponte. Daí o pessoal pergunta, será que eu posso me valer de medidas coercitivas para compelir essa pessoa a realizar uma obrigação dessa natureza, com o cuidado que eu espero de uma pessoa que haja voluntariamente? Né? Por isso, né, me parece que não é apropriado dizer que, nesse caso, eu cumpro voluntariamente. Eu me submeto, eu capitulo, né, a uma medida coercitiva. Né? No começo, quando eu comecei a advogar, um caso que me causou bastante trauma, né, na época, né, eu fui contratado para advogar para um executado de alimentos, né, numa execução de alimentos, e o sujeito estava preso, né, porque ele não havia pago a pensão alimentícia. Daí, os familiares, os irmãos, a mãe do executado vieram e me contrataram para eu advogar para ele. E na época, pelo menos, eu não vi nenhuma alternativa. Eu falei, olha, não tem saída, ele vai ter que pagar mesmo, né? Acho que era 2 prestações estavam atrasadas e tal. E daí a gente foi lá, fez o pagamento em juízo, eles fizeram uma vaquinha, né? Pegamos o alvará, fomos lá na delegacia, na época era na 9ª ADP, aqui em Maringá, né? Fomos lá e tiramos a pessoa, hoje eu nem sei como é que isso é feito, mas daí tiramos o executado da cadeia, ele ficou muito feliz, me abraçou, o senhor é bom advogado,
conseguiu, né, fazer isso, e aquela mulher, né, e tal. Ele estava muito chateado com a ex-esposa, né? E disse que não ia pagar mesmo, e ele achava que eu tinha salvo ele sem fazer o pagamento. Eu disse, não, ó, seus irmãos pagaram. Ele brigou comigo, me xingou na frente de todo mundo, né? Porque, vejam, o executado que cumpre o dever de pagar a pensão alimentícia para não ir preso, ele não age voluntariamente. Mas, nesse caso, a vontade do executado não me interessa. O que me interessa é que ele entregue o dinheiro. A vontade coagida não é livre. Então, na execução por coerção, também chamada de execução indireta, nós temos, né, também modalidade de tutela jurisdicional executiva, ok? Então, quando nós falamos dos princípios da execução, nós estamos falando de princípios que dizem respeito a isso tudo, tá certo? Todas essas variações da tutela executiva. Por isso que eu não posso falar de um princípio que diga respeito a apenas uma modalidade de processo, certo? Vocês vão ver, pessoal, ao longo dessas nossas exposições, hoje vai ser uma visão geral sobre os princípios. Nas próximas aulas eu vou dedicar uma aula específica, ou pelo menos uma para 2 princípios, enfim. A gente vai falar de cada um dos princípios com mais vagar e profundidade, né? E vocês vão verificar que em determinadas modalidades de execução, modalidades de medidas executivas, modalidades de ações executivas, alguns princípios se manifestam de maneira mais incisiva, enquanto outros princípios vão se mostrar, vão se manifestar de maneira mais acentuada em outras modalidades de ações, tá certo? Então, por isso a gente deve compreender tudo isso. Segundo ponto, por que estudar princípios? Por que estudar princípios da tutela executiva? Vejam, quando nós começamos a estudar meios de impugnação às decisões judiciais, eu falei para vocês o seguinte, juventude, ó, entendam os conceitos fundamentais, entendam os princípios. Por quê? Porque a qualquer momento pode haver uma reforma, a qualquer momento pode haver uma mudança legislativa. Veja, surgiu um novo CPC esses dias atrás, né, que já não é tão novo assim, mas se você entendeu bem os princípios, qualquer mudança legislativa não vai te atrapalhar, ok? É importante você entender os princípios, como é que eles funcionam, quando é que eles incidem, não incidem, como é que eles se transformam, como é que eles são abandonados, como é que eles são descobertos quando eles estavam apenas dormindo no sistema, né? Porque se daqui, veja, a gente está em 2021 hoje, né? Se daqui 10 anos vocês estiverem advogando, forem juízes, forem promotores, e o CPC for revogado e surgir um novo código, vocês não vão poder reclamar de mim, porque vocês vão saber navegar naquela nova realidade. Atenção, vocês sabem disso, né? E isso que eu vou falar agora vale para o direito processual, como vale para o direito como um todo, para ciências em geral. Se antigamente os conhecimentos eles ficavam defasados, né, com o passar de 50, 60, 100 anos, mais recentemente os conhecimentos se tornam defasados muito mais rapidamente. Então, se você estuda direito com base na lei seca, eventualmente isso pode te socorrer num concurso desses de decoreba, né? Agora, isso não vai te socorrer na vida. Você vai entender bem como as coisas funcionam na vida se você entender esses princípios e como eles funcionam, tá bom? Então, por isso que eu reitero isso que eu falei quando a gente começou a estudar meios de impugnação às decisões judiciais e falo de novo aqui. Entendam os princípios de um sistema jurídico ou de um microsistema jurídico, e você entenderá todo o sistema jurídico, ou todo o microsistema jurídico, ainda que ao sabor das reformas, da mudança social, econômica, etc., eles vão mudando aqui e ali. Isso vale, pessoal, inclusive para esse contexto de pandemia. Muita coisa mudou, muitas leis, você vê a jurisprudência indo para lá, indo para cá, mas se você está bem embasado principiologicamente, essas mudanças não vão te abalar, tá bom? Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte,
Quando nós falamos de princípios, pessoal, nós estamos nos referindo ou estamos empregando uma expressão polissêmica. Uma expressão polissêmica. Olha bem, o que significa polissemia? Se eu falar aqui para vocês, olha, pegue aquela manga para mim, ou veja essa manga, você pode pensar numa fruta, pode pensar numa manga de camisa, pode pensar em alguma outra coisa, certo? Então, existem expressões que têm vários significados. Isso vale também para princípio. O que significa princípio jurídico? Bom, temos os princípios jurídicos e os princípios em geral, né? Os princípios das ordens de conhecimento. A expressão princípios também, às vezes confundida com valores, com caráter, etc. Não é disso que vamos falar aqui. Quando eu estou estudando princípios da execução, não estou falando aqui se o devedor é bonzinho ou se o credor é bonzinho. Estamos falando de princípios jurídicos, certo? Agora, mesmo dentro do direito, a expressão princípio é empregada de maneira polissêmica, né? Então, por exemplo, vou citar aqui algumas coisas, né? Imagine ali, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da boa-fé objetiva, princípio do contraditório e princípio da nula executio sine titulo. 4 coisas. E ainda, princípio da proporcionalidade. Então vamos lá, princípio da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, princípio do contraditório e princípio da nula executio sine titulo. Vocês vão ver na doutrina e também na jurisprudência essas expressões sendo empregadas com frequência. É muito comum se falar em princípio da proporcionalidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio princípio da intimidade, né? Mas em todos esses casos eu estou usando a expressão princípio de uma maneira diferente. Então, quando eu falo de princípio da proporcionalidade, por exemplo, eu estou me referindo a um critério de aplicação do direito, né? Um critério de interpretação das normas, critério de interpretação de como essas normas vão disciplinar conflito entre bens jurídicos, ok? Mas eu uso, ou eu pessoalmente tento não usar, né? Mas a gente vê muita gente usando a expressão princípio para se referir à proporcionalidade, né? Mas quando eu falo em nula executio sine titulo, que significa não há execução senão fundada em título executivo, quando eu falo do princípio da autonomia entre processo de conhecimento e processo de execução, quando eu falo do princípio da tipicidade das medidas executivas, são exemplos, eu não estou usando a expressão princípio com o mesmo sentido que uso para me referir a princípio da proporcionalidade. E assim também para princípio da dignidade da pessoa humana. A expressão princípio é usada muitas vezes com sentidos diferentes desses que a gente está empregando aqui, tá bom? Por quê? Porque nós vamos nos referir, pessoal, ao longo dessa nossa exposição aqui, a princípios que a doutrina chama de princípios de organização técnica. O que são princípios de organização técnica? São aqueles princípios que, uma vez compreendidos, nós inferimos como é que o sistema funciona, né? Não uso a expressão princípio aqui, por exemplo, para me referir a direitos fundamentais em conflito, tá certo? Muito frequentemente se usa a expressão princípio também para dizer ou para descrever bens jurídicos previstos como direitos fundamentais na Constituição Federal que podem entrar em conflito. Então, por exemplo, quando ali conflitam intimidade versus liberdade de expressão, né? Eu quero publicar um livro sobre determinada pessoa, dessa pessoa vai dizer que não, que ela tem direito à proteção à sua intimidade. E eu digo que não, que eu tenho direito à proteção à minha liberdade de expressão. São direitos fundamentais previstos na Constituição. De acordo com a doutrina hoje prevalecente, né, esses direitos fundamentais são estruturados como princípios colidentes, que não se revogam necessariamente, né? Um não revoga o outro necessariamente. Eles permanecem existindo validamente no sistema, mas eles não são regras, né? Porque quando as regras são contraditórias, ou seja, quando tem uma antinomia entre regras, eu digo que a regra A derroga ou se aplica em detrimento da regra B, né?
Então, a regra posterior em detrimento da anterior, a regra especial em detrimento da geral, a regra superior em detrimento da inferior, e assim por diante. Agora, quando estou diante de um conflito entre princípios que estruturam direitos fundamentais, né, o inciso X e o inciso Y do artigo, que estão ali no inciso X, do inciso Y do artigo 5º, eu não estou me referindo a princípio da mesma maneira que me refiro, por exemplo, a princípio da autonomia entre processo de conhecimento e processo de execução. O princípio da autonomia entre tutela cognitiva e executiva, né, revela um modo de ser do sistema, que não permite, ao menos não como regra, que se discuta sobre a existência da obrigação no curso da execução, ou não permite, ao menos como regra, que se realizem atos executivos no curso da atividade jurisdicional cognitiva. Quando eu me refiro a nula executio sine titulo como princípio da execução, eu estou descrevendo que, por seguir esse modelo, não se admite aqui nessa modalidade de tutela jurisdicional executiva que ela seja iniciada se não houver um título executivo que sirva de base, né, à realização da tutela jurisdicional executiva. Então, vejam, a expressão princípio aqui não é usada também do mesmo modo como ela é empregada para se referir a princípios como direitos fundamentais. Ok? Próxima observação importante antes de entrarmos no estudo de cada um dos princípios. O que muita gente na doutrina chama de... Vocês vão ver vários livros de autores muito bons que se referem a alguns princípios do processo em geral como se fossem princípios da execução. Na verdade, o que provavelmente esses autores querem fazer é mostrar que esses princípios se aplicam também na tutela executiva e não apenas, por exemplo, no processo de conhecimento. Por isso, pessoal, que vocês certamente vão encontrar muitos autores que vão tratar, exemplo, do princípio do contraditório ali dentro dos princípios da execução, né? O princípio do contraditório dentro dos princípios da execução. Mas a garantia do contraditório não é um princípio apenas da execução. Muita gente vem chamando atenção para isso mais recentemente, porque durante muito tempo, lá atrás, a doutrina tradicional chegou-se a dizer, alguns autores chegaram a escrever, que no processo de execução não havia contraditório. Porque para muita gente, o contraditório seria algo que se relacionaria à tutela jurisdicional cognitiva. O que significa dizer, só faria sentido falar em contraditório se eu estivesse diante de uma tutela jurisdicional que se materializaria com a declaração judicial quanto à existência ou inexistência do direito. Tá certo? Então, para alguns, não haveria contraditório no processo de execução. Como, aliás, não haveria cognição no processo de execução. Aqueles de vocês que acompanharam, se não presencialmente, pelo menos viram o vídeo que eu gravei da aula sobre tutela, sobre execução extrajudicial, com as críticas que fizemos ao projeto de lei relacionado à desjudicialização da execução, vocês se lembram, eu mencionei que uma das críticas é supor que a execução fundada em título extrajudicial ou execução de sentença seja algo materialmente simples, quando, na verdade, como nós veremos aqui, há uma série de juízos de valor que devem ser realizados no curso da execução também, né? Então, vejam, se vocês, inclusive, consultarem meus livros ou o material que eu escrevo sobre execução, vocês vão ver que eu não indico o princípio do contraditório como um princípio da execução. O princípio do contraditório é um princípio de todo o processo e que se aplica também na execução, ok? Um outro ponto ainda dentro desse contexto, existe um princípio que nós vamos estudar aqui, que é muito frequentemente citado, muito frequentemente referido como um princípio da tutela executiva, da tutela jurisdicional executiva, chamado princípio da onerosidade da execução. Princípio da menor onerosidade da execução.
que é o princípio que está materializado no caput, né, do primeira parte, não, no caput mesmo, né, do artigo 805 do Código de Processo Civil, que diz ali, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isso aqui é chamado de princípio da menor onerosidade. Mas, pessoal, embora isso aqui seja interessante, a gente vai falar bastante disso aqui, né? Eu não entendo o princípio da menor onerosidade como um princípio da execução. O princípio aqui referido, na verdade, aqueles de vocês que gostam de estudar o direito constitucional, estudar proporcionalidade, vocês já viram que a proporcionalidade ela se manifesta por, digamos assim, de três maneiras que devem ser sempre examinadas em conjunto. Proporcionalidade é examinada sob o prisma daquela pessoa que é titular de uma posição jurídica, e daí eu falo de máxima efetividade da realização do direito, né? Tem o outro lado, que é aquela pessoa que se sujeita, aquela pessoa que é destinatária, né? Aquela pessoa que deve cumprir, deve se submeter a uma obrigação. Daí eu digo que o princípio a proporcionalidade nesse caso, olhando sob esse prisma, a gente fala da menor restrição possível, então máxima efetividade de um lado e menor restrição possível de outro. E, junto com isso, existe aquilo que a doutrina chama de proporcionalidade em sentido estrito, né? Ou seja, a confluência entre esses dois fatores. Eu não considero menor onerosidade um princípio da execução, porque, na verdade, é uma manifestação da proporcionalidade dentro da tutela executiva, tá bom? Então, apenas por isso. Dito isso, pessoal, nós vamos estudar aqui com vocês os princípios que informam a tutela jurisdicional executiva, mas vamos visualizar esses princípios, repito, são princípios de organização técnica que explicam o modo de ser da tutela jurisdicional executiva. Nós vamos ter uma visão bastante ampla desses princípios. Veja, por que eu estou falando assim? Por que bastante ampla desses princípios? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês que nós vamos falar dos casos, primeiro, o que é o princípio, segundo, os casos em que o princípio incide e quais as consequências disso, e os casos em que esse princípio não incide e as consequências disso. Exemplo, praticamente todos os autores, sobretudo os mais tradicionais, os clássicos, quando falam sobre princípios da execução, eles começam falando do princípio da autonomia da execução. Princípio da autonomia da execução. Esse modo de pensar, inclusive alguns autores falavam do princípio da autonomia como se fosse um dogma, sobretudo à luz do Código de Processo Civil revogado em sua feição inicial. O que significava, ou melhor dizendo, o que significa princípio da autonomia, ou autonomia entre cognição e execução? Significa que as atividades cognitivas e as atividades executivas devem se realizar em processos distintos, autônomos, porque essas atividades, por terem naturezas diferentes, devem ser realizadas de maneira pura, cada uma delas em um processo separado. Isso tem razões históricas, né? Nós mencionamos nas aulas anteriores que, influenciados pelo direito comparado, influenciados sobretudo pela solução italiana, aqui no Brasil nós mantivemos a ideia de que os embargos à execução, numa execução fundada em título executivo extrajudicial, vão veicular uma ação de conhecimento, porque o devedor ou responsável nesses embargos à execução, ele vai veicular aquelas matérias relacionadas ao débito que ele não poderia veicular dentro de um processo de execução. E por que é assim? Porque no modelo italiano, o órgão executivo, aquele que realiza os atos executivos, não pode decidir sobre a existência do débito, né? Então imagine ali o oficiale judiciário, que é a expressão que eles usam lá, algo similar ao nosso oficial de justiça, nosso escrivão, por exemplo. Imagine este
agente jurisdicional, declarando se o réu deve ou não deve, declarando se tem que desconsiderar a personalidade jurídica ou não. Ele não pode fazer isso, né? Justamente porque ele não pode dizer o direito, declarar se o direito existe ou não, ele apenas auxilia o juiz na prática de atos materiais, é que para discutir a dívida se criou a figura que lá é chamada de oposição, e aqui nós chamamos de embargos de execução, que vai veicular uma ação de conhecimento movida pelo executado contra o exequente com o propósito de discutir o débito. Ok? Então, nós copiamos isso. Aqui no Brasil, a gente é muito bom em copiar soluções estrangeiras como se isso resolvesse problemas brasileiros. E assim também. Ok, tem razões de ordem pragmática também, né? Porque se eu autorizo a prática de atos executivos em autos diferentes dos autos em que se realizam atos cognitivos, eu posso até dizer que isso daqui vai funcionar mais rapidamente, porque não pode não haver uma confusão na prática dos atos processuais. Ok, eu posso até usar isso como argumento, mas a nossa razão, inclusive celebrada pela doutrina no início da vigência do Código de 73, está no fato de nós termos nos aproximado do modelo europeu, porque na Europa deve ser tudo melhor, então a gente copia as coisas que tem lá na lei europeia, quem sabe com isso a gente não fica um pouco mais europeu, né? Daí a gente fica um pouco melhor. Mas, vejam, é por razões históricas. De todo modo, a separação absoluta entre atividades cognitivas em um processo e atividades executivas em um outro processo, pessoal, ela fazia sentido num contexto em que os conflitos eram relativamente simples. Não digo que eram simplórios, mas eram simples se comparados com aqueles que acontecem nos dias de hoje, né? Estamos falando aqui, estamos cotejando o Código de 2015 nesse ponto, com o Código de 73 no início da vigência do Código de 73, ou melhor aí, até dizendo, quando ele foi elaborado. Certamente isso foi no final ali dos anos 60 e começo dos anos 70, né? A nossa sociedade era muito diferente da sociedade que nós temos hoje. As variações contratuais, os bens jurídicos, né? Muito pouco ou quase nada se falava em direito ambiental naquela época, né? Então eu conseguia, naquele contexto, para tutelar eficazmente os direitos, eu conseguia separar as modalidades de tutela jurisdicional em caixinhas bastante estanques, né? Inclusive, pessoal, olha só que interessante, isso vai ficar mais claro para vocês numa das aulas vindouras, mas lá no início, né, as atividades eram tão separadinhas e tão amarradas que o executado, numa execução de uma nota promissória, por exemplo, ele só poderia embargar a execução, ou seja, ajuizar essa ação de conhecimento contra o exequente para discutir o débito, depois que um bem dele executado tivesse sido penhorado. Mas esses embargos de execução apresentados por esse executado, eles sempre tinham efeito suspensivo automático. Vejam só, o sistema processual, ele se pautava, né, numa ideia, digamos assim, de uma sociedade simples, em que tudo pode ser colocado em caixinhas, sabe? Né? A minha biblioteca é bem bagunçada e eu trabalho assim com livros espalhados por todos os lados. E às vezes eu estou assistindo assim uma palestra ou uma aula que alguém tenha dado, né? Tá no YouTube, por exemplo, e eu vejo assim a biblioteca da pessoa, a pessoa coloca assim, separa os livros por cor de capa, né? De uma maneira bem organizada e tal. Na verdade, essa organização, se a gente faz, né? A gente pode até fazer com livros e tal, mas ela nunca é perfeita, né? Então, se chegou à conclusão de que esse modelo que separava em termos absolutos processo de conhecimento e processo de execução, ele atrapalhava a realização eficaz da tutela executiva. E daí o legislador vai concebendo outras formas de tutela jurisdicional executiva em que há um sincretismo entre cognição e execução. Então, uma das decisões que eu enviei para vocês, e que vocês analisaram, espero que tenham lido com atenção, na aula anterior, pessoal, fala exatamente disso. Os processos já não são puramente de conhecimento em todos os casos. Então, a ação para o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer,
é uma ação que nasce com o propósito de se obter uma decisão do juiz que não apenas reconheça a existência do dever de fazer e não fazer, mas ela própria, a sentença do juiz, também realize o ato executivo na mesma ação, no mesmo processo, não dependente, inclusive, de uma nova demanda. A sentença é executada de ofício pelo juiz. Por isso que muitos de nós chamamos essa sentença de sentença executiva, que não é uma sentença meramente condenatória. O juiz não se limita a condenar o devedor. O juiz não se limita a reprovar, ou com o seu verbo, com a palavra que ele coloca na sentença, ele não se limita a dizer, com outras palavras, réu, o que você fez está errado à luz do direito. Condenar é isso. Essa sentença sendo título executivo para uma possível execução se o credor quiser. Não. No caso da ação para o cumprimento de dever de fazer ou não fazer, com base no artigo 496 e no artigo 536 do CPC, o juiz, desde logo, realiza atos executivos voltados à realização do direito que ele reconheceu na sentença como existente, né? Então, uma execução automática, execução de ofício, sem solução de continuidade, independentemente de nova demanda. Evidentemente, há aí o que, pessoal? Uma mistura entre atividades cognitivas e executivas. O princípio da autonomia entre cognição e execução, por exemplo, ele não é absoluto em nosso direito. Ele se manifesta, sim. Né? Então, na execução fundada em título executivo extrajudicial, eu posso ter concomitantemente, e presta atenção aqui, pessoal, eu posso ter concomitantemente uma ação de conhecimento relacionada ao débito e uma ação de execução fundada no título executivo. Vejam comigo, aqui no Código de Processo Civil, que dispõe o artigo 784, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, 784, parágrafo 1º, que diz o seguinte, vejam ali comigo. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Olha bem, eu tenho uma ação relativa ao débito e eu tenho uma ação que o credor pode promover contra o devedor de execução. São duas ações distintas. Cada uma com um pedido diferente, cada uma com uma causa de pedir diferente. Na execução movida pelo exequente contra o executado, eu peço ao juiz a prática de atos executivos tendentes à realização do direito. Na nota promissória está escrito que eu sou credor de R$10.000. Então, excelência, eu quero que o executado seja citado para pagar, e se não pagar, que sejam penhorados os bens dele, esses bens sejam alienados e o dinheiro me seja entregue em pagamento. Eu não peço que o juiz diga se o débito existe ou não. Isso, nesse caso, ainda aproveitando o exemplo do parágrafo 1º, né, pode ser o propósito da ação movida pelo devedor contra o credor. Né? Imaginem que essa nota promissória tenha sido dada em pagamento, pessoal, de um objeto que foi vendido. Né? Então, eu, comprador, eu não quero pagar o que está ali naquela nota promissória porque o vendedor me vendeu um laptop, um computador, por exemplo, por R$10.000 e ele não está funcionando, padece de um vício oculto, um vício redibitório. Então eu, comprador, movo contra o vendedor uma ação fundada no vício redibitório, uma ação redibitória de resolução do contrato, ou uma ação quanti minoris de abatimento do preço, ou uma ação para a substituição da coisa, que também é permitido conforme o caso. Né? Essa ação de conhecimento, nessa ação de conhecimento, nós vamos debater sobre a existência do débito. Nessa ação de conhecimento, nós não vamos debater sobre título executivo. Olha só que interessante. Né? Então, são duas ações diferentes, com objetos e propósitos diferentes. Isso aqui revela, esse parágrafo 1º, do artigo 784, e assim também outros, né? Como o artigo 914, que vai falar daí então dos embargos à execução, que vai dizer ali, ó, que o executado, independentemente de penhora, etc., poderá se opor à execução por meio dos embargos. Então, os embargos, formalmente, plasmam-se como ação de conhecimento movida pelo executado contra o exequente.
ela vai tramitar como uma ação de conhecimento, né? Embora de rito especial, né? Daí vai ter aqui depois, mais adiante, né? Aqui no procedimento, rejeição liminar da petição de embargos, né? Julgamento, realização de audiência, instrução, prolação de sentença, isso tudo nos embargos e execução. Na execução fundada em título extrajudicial, não há pedido de declaração da existência do débito. Inclusive, alguns autores na doutrina dizem que a execução seria uma ação de desfecho único, uma ação que tem por propósito apenas e tão somente a realização de atos voltados à concretização do direito do credor, né? Inclusive, que o artigo 797 do CPC, eu tirei da tela, deixa eu colocar de novo aqui o CPC na tela para vocês. O 797 do Código de Processo Civil estabelece, né? Realiza-se a execução no interesse do exequente, né? Essa frase aqui, ela não é acidental no artigo 797 do CPC. A execução se realiza no interesse do exequente. Por isso que muita gente diz que a execução teria um desfecho único, né? Ou seja, apenas e tão somente a realização do direito do exequente. Na verdade, isso não é absolutamente correto, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem primeiro que tem um monte de execuções infrutíferas, pode acontecer a prescrição no curso do processo, o executado pode apresentar uma exceção de pré-executividade, pode revelar que o credor, o exequente, não tem um título executivo, enfim, um monte de coisa pode acontecer, né? O desfecho único acontece se a execução chega ao seu fim normal, né? Mas isso não chega a ser um princípio da execução. Agora, notem, eu comecei falando para vocês do princípio da autonomia entre processo de conhecimento e execução, né? Revelei a vocês que esse princípio não é absoluto, que nós temos também o princípio do sincretismo entre cognição e execução. A gente verifica, pessoal, lendo a doutrina, que alguns autores até hoje encaram isso com uma certa perplexidade. Porque muita gente ainda visualiza a execução apenas à luz do princípio da autonomia. Temos modalidades executivas que seguem de maneira quase absoluta o princípio da autonomia entre cognição e execução? Sim, temos. Exemplo. Na execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro, ainda falando do caso da minha nota promissória ali, né? O executado é citado para em 3 dias pagar. O executado pode vir ao juiz e dizer assim, excelência, uma petiçãozinha lá nos autos, dentro dos 3 dias, falar assim, não, seu juiz, eu não posso ser compelido a pagar. Porque aqui a testemunha mostrou, aqui ó, depoimento do cara lá da loja que faz conserto de computador, dizendo que tem realmente um vício oculto aqui. Eu posso juntar essa prova testemunhal documentada? Né? Não, não posso. Não posso. Porque no processo de execução fundado em título extrajudicial, o juiz não está autorizado a perquirir se o débito existe. Se o executado quiser discutir que o débito existe ou não, ele, executado, que ajuize uma ação de conhecimento. Entenderam, pessoal? O princípio da autonomia não é um princípio desses teóricos que a gente vai lá e lê nos livros, sabe? Aquela coisa decoreba. Não. Entender como o princípio funciona, estrutura as modalidades de tutela judicial executiva, vai permitir que você realize mais eficazmente a tutela do direito do credor ou do devedor, conforme o caso. Então, convivem no direito brasileiro manifestações do princípio da autonomia entre cognição e execução e manifestações do princípio do sincretismo entre cognição e execução. E nós vamos falar disso, ok? Segundo, um outro princípio que era considerado, inclusive, por muitos, um verdadeiro dogma, né? Um verdadeiro dogma, é esse que eu estou colocando aqui para vocês no chat, porque tem expressão latina no meio, princípio da nulla executio sine titulo. Essa expressão, nulla executio sine titulo, não significa, pessoal, ao contrário do que muita gente supõe,
que é nula a execução sem título. Né? Claro, se não houver título executivo, a execução é nula também. A gente vai falar disso, o CPC fala disso. A gente pôs um artigo no código, né, o artigo 803, que diz exatamente isso: é nula a execução se o título extrajudicial não corresponder à obrigação certa líquida exigível. Ok? Mas a expressão latina nulla executio sine título significa não há execução sem título. Em modelos que adotam esse princípio de maneira absoluta, não se permite que o credor, pessoal, ajuize ou pleiteie a tutela jurisdicional executiva se ele estiver destituído do título executivo. Se ele estiver destituído do título executivo, né? Esse princípio, ele era adotado de maneira absoluta, praticamente, no Código de Processo Civil de 1973, o Código Revogado. Vou colocar aqui na tela para vocês conferirem comigo, o que dispunha o artigo 583 do Código Revogado. Vejam, o que é que ele dizia? Toda execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial. O que significava isso? Que se você, né, que está aqui hoje, veja, 2021, conversando com o Medina na aula de execução, não tivesse algo que a lei considera título executivo, você não teria direito à tutela jurisdicional executiva. E o que é o título executivo, pessoal? O conceito mais frequentemente reproduzido na doutrina, desde os clássicos até a melhor doutrina moderna, diz o seguinte: título executivo é o fato jurídico considerado pela lei como capaz de, por si só, autorizar a realização da execução, sem que se perquira sobre a existência do débito. Ok? Entenderam isso? Aí uma frase super feliz do Liebman, da impressão, eu sou íntimo dele, né? É que a gente lê tanto que acha que é, mas esse autor é um dos processualistas que mais influenciaram a ciência processual no século passado e, sem dúvida alguma, influenciou o CPC de 73. Mas o Liebman dizia o seguinte, que título executivo é a força necessária e suficiente para a execução. O que significa força necessária e suficiente para a execução? Força considerada pela lei como necessária e suficiente para a execução. Por que força necessária? Porque se você não tem um título executivo, você não tem direito à execução. Ah, não, mas veja aqui, professor, eu estou com um problema aqui, estão causando um prejuízo, né? E eu preciso de medidas executivas urgentes e tal. Daí eu digo para você, mostra aí o seu título executivo. Você tem uma sentença condenatória? Não, não tem. Você tem um instrumento particular aqui assinado pelo devedor por duas testemunhas? Não, não tem. Então, amigão, você não tem título executivo. Então, minha amiga, você tem que ajuizar uma ação de conhecimento condenatório para obter um título executivo. Olha, pessoal, agora é fácil falar isso que eu vou falar para vocês, né? Que o código, e assim também as leis especiais, contemplam várias variações ou várias modalidades de tutela jurisdicional executiva que não dependem de um título executivo, né? Agora, no começo da vigência do Código de 73, se você não tivesse um título executivo, você teria que mover uma ação de conhecimento condenatória para obter o título executivo e para daí então ajuizar a ação de execução. Tanto é que muita gente definia a sentença condenatória como título executivo, né? Então se dizia assim, que a sentença condenatória é o título executivo por excelência, né? Muitos autores, inclusive, diziam, dizer que a sentença condenatória não serve para execução é a mesma coisa que falar em sino sem badalo, relâmpago sem trovão. Então, a sentença condenatória, ela era conceituada como o título executivo, né?
Interessante isso. E hoje isso não faz muito sentido. E, na verdade, voltando aqui ao Código Revogado, já há muito tempo não faz sentido. Vejam que o artigo 583, ele está riscadinho aqui na tela para vocês, porque o código inteiro foi revogado. Daí, no site fica tudo com esse taxado aqui, para a gente saber que a lei, esse artigo não está em vigor. Mas percebam que esse dispositivo foi revogado antes. Ele foi revogado em 2006, pela Lei 11.382 de 2006. Por que isso aconteceu, pessoal? Por que esse dispositivo foi revogado em 2006? Porque bem antes, em 1994, ok? O Código de 73 sofreu algumas alterações, mas duas expressivas, as mais impactantes, as mais importantes, sem dúvida alguma, pelo menos daquele momento, que foi a alteração do artigo 273 do CPC e do artigo 461 do CPC. O artigo 273, após a alteração, passou a prever a figura da tutela antecipada, ou melhor dizendo, antecipação dos efeitos da tutela. Até então, a concessão de tutelas liminares a título antecipatório só era admissível em ações especiais. Tutelas liminares somente a título cautelar, até então, né? Ou em procedimentos especiais, como eu disse. Com a mudança do 273, passou a ser possível a antecipação dos efeitos da tutela em qualquer modalidade de ação. Né? Então, exemplo de antecipação dos efeitos da tutela, a reintegração liminar na posse do bem, numa ação reintegratória de posse. Né? Isso é um exemplo de um procedimento, especial que está no CPC. Ok? Mas, com a reforma de 94, isso passou a ser admissível em quaisquer ações. Né? Outra mudança do 461 do CPC, que passou a permitir que uma sentença que reconhecesse o direito executasse o direito automaticamente. De ofício, o juiz passou a fazer a execução. Então, diz a doutrina, inclusive tem textos muito bons, como do professor Donaldo Armelin, professor Kazuo Watanabe, e outros autores expressivos que diziam o seguinte, que essas figuras não se ajustavam mais ao conceito tradicional de título executivo. Daí a gente diz duas uma. E vocês vão optar também. Ou a gente muda o conceito de título executivo para abarcar essas figuras novas, ou a gente mostra que a execução fundada em título executivo tem uma lógica. Em determinados casos, não se manifesta essa lógica. E daí a gente vai poder falar em uma exceção à nula executio sine titulo. Esse é o caminho que eu percorro. Eu sigo a linha doutrinária, segundo a qual título executivo é aquele fato considerado pela lei como necessário e suficiente para a execução. O título executivo, portanto, ele manifesta a tipicidade ou taxatividade, que estava num dos julgados que eu enviei para vocês também, né? Ou significa isso? Que é a lei que define o que é ou que não é título executivo. E também o título executivo, ele é dotado daquilo que a doutrina chama de abstração ou eficácia abstrata. Abstração ou eficácia abstrata. O que significa isso? Né? Através disso, através dessa característica, se permite a realização do direito sem se perquirir sobre a existência do débito. Veja, pessoal, um dos textos doutrinários, um dos textos que eu enviei para vocês é um texto doutrinário, que fala sobre o mérito no processo de execução. E uma questão muito interessante que a gente discute quando a gente fala disso é sobre a existência da coisa julgada no processo de execução. E no processo de execução, não vamos aprofundar isso agora, mais para frente a gente vai estudar isso, mas um processo de execução ele pode transcorrer integralmente do começo ao fim, com a entrega do bem devido ao exequente, sem que se perquira em momento algum sobre a existência do débito. Né? Eu tenho um monte de processo de execução no escritório, né? E não raro a gente vê isso acontecer. Por uma razão qualquer, né? O executado não move ação de conhecimento contra o exequente para discutir o débito, não embarga a execução, e a execução chega até o fim,
o bem é alienado, o dinheiro obtido com a alienação é entregue ao exequente, né? E ninguém falou se o débito existe ou um débito não existe. Para a execução, basta o título executivo, né? Não precisa, eu não sei se o débito existe. E o devedor, inclusive, perdão, aquele que se submeteu à execução, inclusive, fim do processo, se não tiver havido ação de conhecimento para discutir o débito até então, é possível, ao menos em tese, que o executado ajuize contra o exequente uma ação de repetição de indébito, se demonstrar que a execução foi indevida. É raro, é incomum, porque normalmente os executados se opõem antes, tá? O executado se opõe antes do curso do processo, ou, também relativamente comum, o devedor ou responsável ajuizar contra o credor antes uma ação para discutir a dívida, né? Isso acontece bastante também. Agora, é possível, em tese, que o executado mova contra o credor uma ação para discutir o débito depois de fim da execução. Então, notem, no caso do 273 do CPC revogado, no caso do 461 do CPC revogado, isso não se ajustava ao conceito de título executivo. Daí o legislador, na reforma de 2006, revogou o 583 do CPC, que dizia, na época, que toda execução se fundava em título executivo. O que é que o Código faz de maneira diferente, o Código de 2015? Ali no artigo 771. Olha só que interessante, pessoal, a guinada. Olha bem o que é que diz aqui. Esse livro regula o procedimento de execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições se aplicam no que couber também a procedimento de execuções, etc., etc., bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Ou seja, há atos ou fatos processuais que têm força executiva, mas que não se encaixam no conceito de título executivo, né? Então, a gente tem processos que se orientam com base na nula executio sine titulo e processos em que há execução e a lei não exige a presença de um título executivo. Então, a execução, a efetivação da decisão que antecipa efeitos da tutela, por exemplo, a não ser que nós alteremos o conceito de título executivo, de que a gente vai falar mais adiante de modo mais aprofundado, não há ali, naquele caso, um título executivo. E, por fim, nós vamos falar também de outros dois princípios. Isso aqui é muito interessante, porque também aqui nós assistimos uma transição, pessoal, entre o princípio A, que disciplinava o código revogado na sua origem, e o princípio B, que informa o novo código, que já não é tão novo assim, que é o código de 2015. Olha, o código revogado, ele se pautava no que a doutrina chama de princípio da tipicidade das medidas executivas. Princípio da tipicidade das medidas executivas. Significa princípio da tipicidade, veja, estou falando de tipicidade das medidas executivas. O que significa isso? Significa que as medidas executivas são aquelas previstas pelo legislador e o modo de realização dessas medidas executivas também é disciplinado pelo legislador. Ok? Então, assim, eu sou o credor de uma quantia em dinheiro. O que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para o juiz estabelecer multa diária contra o devedor? Não, não posso. A lei não permitiu isso, não está previsto na lei. A não ser, eventualmente, que você esgote todos os mecanismos típicos, né, previstos pelo legislador, ok? E eles sejam infrutíferos, né? E daí, então, você pode se valer de outras medidas executivas, tá? Então, o modelo típico de tutela executiva, o modelo que se pauta na tipicidade, ele observa o seguinte: os meios executivos são previstos pelo legislador e o modo de realização desses meios executivos são previstos pelo legislador. Mas isso foi pensado, pessoal, para uma época por gente, inclusive, não apenas... Veja, vocês me acham velho, vocês que aqui na faculdade têm aí na casa de 20 anos, eu tô beirando aos 50, vocês me acham velhos. Vocês me acham velho.
mas uma geração anterior a mim ainda, lá atrás. Ela foi educada, a cabeça dela, ok? Não estou falando que ela é do mal, estou falando que ela foi educada sob uma perspectiva de pensar em tudo em nichos fechadinhos, separadinhos. Então daí o pessoal dizia assim, não, as medidas executivas vão ser A, B e C só. Né? O juiz não pode ter poderes, à luz do caso concreto, de estabelecer outras medidas executivas. Agora vejam, pessoal, a sociedade é muito, sobretudo dos últimos anos, sei lá, nos últimos 50 anos talvez, a sociedade se tornou cada vez mais complexa, em que tudo se modifica muito rapidamente, mas muito rapidamente. Veja, eu estava lendo um texto e vendo uma palestra hoje cedo do professor Faria, né? E ele se refere a um texto de um filósofo espanhol, achei muito interessante, né? Daniel Iderariti, o nome desse filósofo, e eles falam assim, eles estavam comentando o seguinte, que a gente não vive na sociedade do risco, porque o risco eu posso calcular, eu posso me valer da minha experiência e dizer, tem mais risco, tem menos risco. Eles dizem, a gente vive na sociedade da absoluta incerteza, porque a gente não tem condições, o mundo não tem condições, do Brasil pior ainda, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, todo dia tem uma crise política, ameaça de CPI que vai, não vai, ameaça de impeachment que vai, não vai. A gente não sabe nem se vai ter vacina para todo mundo até o final do ano aqui no Brasil. Você do futuro que está nos assistindo agora, sim, são tempos difíceis esses aqui, de 13 de abril de 2021. Espero que vocês estejam melhor que a gente, tá? Mais para frente aí, no futuro, né? Mas veja, a gente vive na sociedade da incerteza, o que significa não apenas que a sociedade é complexa e que tudo muda o tempo todo, que é aquela ideia de fugacidade, eu estou correndo atrás do prejuízo, né? É a ideia da incerteza, porque eu não estou apenas correndo atrás, como eu não sei atrás do que eu devo correr, né? Então nós, veja, nós vivemos, por exemplo, no ambiente profissional, vocês também, né? Com outro, cada um no momento da sua vida profissional, em que a gente tem a todo tempo que se reinventar, certo? Seja porque o que você estudou hoje, que você está estudando hoje, ano que vem não vale mais, ok? O que você estudou no ano passado não vale mais. Você tem que estar a todo tempo atualizando aqueles conceitos para ver se aquilo vale ainda, porque talvez você não se fundamentou bem para entender as estruturas, os princípios que norteiam, que seguram aquela construção. E daí você tem que ficar se atualizando toda vez que muda um artigo ou que muda um julgado, né? E daí você não tem senso crítico para criticar o julgado. Ou seja, como você não está bem embasado em um princípio, a cada mudança da jurisprudência você acha que o direito mudou. E você não é capaz de criticar a mudança da jurisprudência, por isso você tem que estudar o princípio. Para poder dizer, o ministro tal do STJ, o ministro tal do Supremo, o desembargador tal aqui do tribunal, ele errou. E porque ele errou, essa orientação vai voltar, vai ser superada, vai voltar ao que era antes. Né? Porque você está bem embasado nos princípios. Agora notem, se na sociedade tudo muda muito rapidamente, se a sociedade é extremamente complexa, se é uma sociedade da incerteza, o legislador não tem condições de prever de antemão todas as situações fáticas merecedoras de tutela executiva, daí então se ter abandonado o dogma da nula executio sine titulo. Continuamos tendo entre nós modalidades executivas que dependem de título executivo. Tá? A gente vai falar disso bastante, aliás. Mas, em outros casos, em razão da complexidade da social-econômica, da relação contratual, da relação jurídica subjacente, da situação fática, em razão de tudo mudar tão rapidamente, de vivermos nesse ambiente de incerteza, o legislador, pessoal, ele não dá conta de prever, desde logo, quais as medidas executivas apropriadas, adequadas, e o modo de realização dessas medidas executivas. Daí, então, pessoal, cada vez mais, né, entre nós, antigamente ele era uma exceção.
Era uma situação que você olhava e falava assim, nossa, o que será isso? Né? Você olhava assim, você tinha que apontar com o dedo para se referir àquilo, porque você não tinha nome. Hoje nós chamamos isso de atipicidade das medidas executivas. Eu defendi minha tese de doutorado, que já mostrei para vocês. Agora o livro está na 7ª edição, está esgotado na editora e não deu tempo de fazer uma edição nova. Então me desculpem. Mas eu defendi essa tese, foi uma das teses que eu defendi em minha tese de doutorado em 2001, que o princípio da tipicidade das medidas executivas, ele já estava começando a ser, ainda timidamente, né, sobrepujado ou excepcionado, melhor dizendo, né? Ele estava sendo excepcionado pelo princípio da atipicidade das medidas executivas, e a atipicidade das medidas executivas, agora sim, iria sobrepujar, iria ultrapassar, iria se manifestar de maneira mais contundente com o passar do tempo que o princípio da tipicidade. Por quê? Porque, pessoal, imagine se você, agora, você aí, que tá agora, você estudante, tá aqui, 2021, vida tranquila ainda, só 4º ano da faculdade, daí você começa a atuar profissionalmente. Aí você vai ser um árbitro, por exemplo, né? Árbitro é uma função cada vez mais importante no âmbito do direito, tá certo? Deve ser um árbitro, por exemplo. Ou você vai ser um advogado, por exemplo, e vai ter que pleitear uma medida executiva num processo. Eu citei nessa aula aqui já exemplos de tutela da marca, marcas e, né, alguém está usando indevidamente uma patente que eu registrei, uma tutela do meio ambiente, né? Quais as medidas executivas apropriadas para se fazer com que, né, aquela floresta, aquela mata nativa, ela seja restaurada tanto quanto possível? Será que eu posso me valer daqueles meios previamente previstos pelo legislador? Será que o legislador tem condições de prever com antemão todas as medidas executivas apropriadas, caso a caso? Não tem. Veja, no semestre, numa das aulas já faz tempo anteriores, a gente estudou 1015 do CPC, em que o legislador fez o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Lembram? Foi o maior fracasso, se não o maior fracasso do CPC de 2015, sem dúvida alguma foi um dos maiores fracassos. Por quê? Porque o legislador, no artigo 1015, ele tentou encerrar ali, encapsular a realidade. E não, a gente não consegue fazer isso. A realidade é muito mais complexa. A sociedade... E o Brasil, gente, o Brasil é um baita país. O Brasil é um país economicamente pujante, ele está em crise, ok? Estamos numa crise terrível agora, né? Não apenas de saúde pública, etc., mas também econômica, social e econômica. Mas o Brasil é um baita país, tecnologicamente, socialmente, tem gente inteligente aqui, tem gente que produz contratos assim, os mais variados, grandes empresas, né? Um meio ambiente, uma rede hoteleira, você olha para todo lado, você vê, esse Brasil é pujante. Então, as relações aqui também são igualmente complexas, mudam o tempo todo. O legislador não tem condições de prever com antemão todas as medidas executivas ajustadas a cada caso e o modo de realizar as medidas executivas caso a caso. Por isso, o princípio da atipicidade das medidas executivas, pessoal, ele ganha força. É nesse contexto que ele ganha força. Ele veio previsto no sistema jurídico de um modo, me parece, inovador, lá em 1990, no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Depois, com a alteração do 461 do CPC, por aquela reforma de 94 do CPC revogado, né? Essa atipicidade entra no Código de 73 e abala o sistema. Fica todo mundo, opa, o que aconteceu aqui? E ele foi adotado no Código de Processo Civil de 2015, veja, é uma aula introdutória sobre princípios, né? Mas o Código de Processo Civil de 2015 também, a ele faz menção de maneira direta no parágrafo 1º do artigo 536. Vejam, aqui estamos falando de cumprimento da sentença, que reconhece obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. E vejam,
O 536 fala que o juiz vai atuar para obter a tutela específica, o resultado prático equivalente, pipipi, popopó. Esses dias me falaram assim, achei engraçado. E daí o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: para entender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, dentre outras medidas, a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas, desfazimento... Vejam, o que me interessa aqui? Entre outras medidas. Vocês vão verificar, pessoal, que a medida executiva mais frequentemente referida no dia a dia forense, os julgados, é a multa. É a medida executiva que o pessoal mais gosta. É mais simples, né? O juiz vai lá, fixa um valor numa decisão e segue em frente. Mas, percebam, o parágrafo 1º fala, dentre outras medidas. Significa que aqui o código adotou, pessoal, a atipicidade das medidas executivas. O código não estabelece de maneira exaustiva as medidas executivas. Entre outras medidas, significa que, além dessas, o juiz pode empregar outras medidas executivas. Né? Isso aqui está dedicado ao cumprimento de dever de fazer ou não fazer, mas o Código de Processo Civil de 2015 contém uma disposição que faz muito sucesso, que também trata da atipicidade das medidas executivas, que é o inciso 4º do artigo 139, que diz o seguinte, que o juiz pode também determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive, pessoal, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por que isso aqui está por que o Código de Processo Civil de 2015 ele é simpático às medidas executivas atípicas? É porque o legislador é doido? Não. Porque o legislador confia mais no juiz? Não. É uma questão de, por assim dizer, reconhecimento até da humildade, porque o legislador sabe que ele não tem condições de antever, por antecipação, quais as medidas executivas apropriadas caso a caso. Por isso, convivem no sistema também princípios da tipicidade e da atipicidade das medidas executivas. Nas próximas aulas, a gente vai começar falando da autonomia e do sincretismo. Se der tempo na próxima aula, a gente já começa nula executio sine titulo. E, na sequência, falaremos de tipicidade e atipicidade das medidas executivas. Não tem problema se a gente gastar 3 aulas ou mais para falar disso, porque se vocês entenderem bem esses princípios, vocês vão entender muito bem a tutela jurisdicional executiva e não haverá qualquer reforma de lei ou mudança de jurisprudência que vai abalar aquilo que você tiver aprendido. Eu falei demais, excedi meu tempo, queria falar menos de 50 minutos, então eu vou interromper a gravação por aqui. Se houver alguma pergunta, a gente prossegue na sequência, tá bom? Deixa eu interromper a gravação, até a próxima.